Bem-vindos a Babel, esse podcast de diversidade linguística. Meu nome é Cecília Farias. E eu sou o Bruno Guide. E a língua de hoje é o islandês. Bem, antes da gente falar da língua, inclusive, a gente quer agradecer, comentar algumas coisas. E a primeira coisa tem a ver com um encontro que a gente teve recentemente, no dia 20, com a galera que se reúne ouvindo Teologia de Boteco. Isso, a gente pôde conhecer o host do Teologia de Boteco, o Cristiano Barba, e a comunidade toda que se reúne em torno ali do podcast dele, né? Toda assim, né? Que estava em São Paulo nesse dia. Exato, uma parcela da comunidade dele, mas que foi um grande prazer, assim. Um pessoal muito legal, muito querido, e um clima muito bom, né? Um clima antifascista e muito legal, assim. E de questões envolvidas com produção de podcast, assim, de podcast como um dos meios de luta também, né? Isso. Inclusive a gente conheceu tanto gente que a gente já ouvia de outros podcasts, como gente que ouve o Babel. Isso, e foi surreal poder conhecer o Everton, foi muito legal mesmo, que ele chegou até para conversar com a gente e tal, se apresentar. E o pobrezinho estuda linguística. Coitado, mas não, a culpa não é nossa. Ele já estava nesse mundo, não foi a gente que apresentou as drogas para ele. Mas boa sorte aí, Everton. Boa sorte e muito obrigado por ter vindo falar com a gente. E uma coisa, no momento que a gente está gravando esse episódio, ainda não saiu o sorteio dos livros da Ponte Atlântica, das obras galegas. Mas, quando vocês ouvirem esse podcast, o ganhador já vai ter sido anunciado. Então... Parabéns! Parabéns, boas leituras, caro ouvinte desconhecido. Fico muito feliz que você tenha ganho esse... Sim, era pra você mesma que a gente fez o sorteio. Isso, a gente tá gravando esse episódio pensando em você, apesar de não te conhecer. E, inclusive, comentar a Vento de Raio, não faço ideia do nome dela, porque no Twitter eu não dava pra saber, emocionada com a linguística, achei que era só eu. Então, você vê, é muito legal de falar de uma coisa que a gente gosta e que a gente acaba descobrindo outras pessoas que gostam também. E eu tenho duas outras agradecimentos para pessoas aí da podosfera que dão uma força pra gente. Primeiro é o pessoal do Clio, História e Literatura, que é um podcast sobre história e literatura, que agradeceu a gente ali, sempre dá ajuda na hora de fazer divulgação, assim como a Bruna do NonaCast e a Galtério, acho que esse é o nome dela. Nico, isso. Nico, de Rio Grande, né? Isso, a própria, que também ajudou a gente ali, já veio conversar sobre edição com a gente. E, enfim, pessoas muito queridas aí. Uma coisa muito importante da podosfera antifascista é que todo mundo é muito receptivo e se ajuda muito. Total. E um informe, né? Lembrando que todas as músicas que a gente usa aqui no Babel depois estão indo para uma playlist no Spotify chamada Torre de Dança, e o link para a playlist vai aqui na frente. Gente, eu tô rindo porque tem 2 gatos brigando na minha frente, desculpa. Podcast profissional é outra coisa. E é isso, assim, uma parte muito bacana do podcast é a parte de escolher as músicas. Então, ouçam as músicas depois também na íntegra lá no Spotify, tá tudo lá. Isso aí. E por último, eu também quero agradecer o nosso editor, que é o Thiago, do Pistolando Podcast, que também é excelente e também sempre deu muita força pra gente. Aqui é o editor que dá dicas, que dá feedback, que ajuda a gente a melhorar sempre. Então fica aí um agradecimento. E qualquer problema no áudio, a culpa é nossa, tá? Não é dele, não. Ele faz milagre, na real. Bem, vamos lá então falar sobre o islandês? Vamos que vamos. A língua de hoje é o islandês. E Bruno, fala aí alguma coisa sobre o islandês. Bom, eu vou começar com uma notícia bombástica aqui, uma informação que poucos devem saber, mas eu acho que a língua oficial da Islândia é o islandês.
Certa resposta. Ali na Islândia moram quase 350 mil pessoas. Os falantes nativos de islandês chegam a uns 320 mil. É que, bem, os outros quase 30 mil são imigrantes que moram ali. Não quer dizer que eles não falem islandês, mas não como primeira língua, pelo menos. E de onde vem o islandês? Bom, tentando aqui também, vamos lá. O islandês deve ser uma língua indo-europeia e, assim, eu chutaria, como as línguas nórdicas de modo geral, uma língua germânica. Yeah. Bem, o islandês, junto com o feroês, que é falado nas Ilhas Féroe, que tem ali no meio do Atlântico também, junto com o norueguês ocidental e o norn, que foi falado, bem, é uma língua já extinta, mas foi falada numa parte da Escócia, essas línguas constituem o que é chamado de nórdico ocidental. E aí, no nórdico oriental, seria o dinamarquês, o norueguês oriental e o sueco. E antes dos portugueses se estabelecerem lá nas Ilhas dos Açores, o islandês era a língua europeia mais ocidental que existia. E, assim, mais uma observação, porque é muito comum que a gente misture as coisas, né? Os países nórdicos são a Islândia, a Noruega, a Suécia e a Dinamarca. E muita gente coloca a Finlândia aí no meio, mas apesar de estar numa região ali e tal, ela é próxima, ela é um país frio também, mas ela não é nórdica, não é escandinava. O finlandês, ele nem é do tronco indo-europeu, na verdade. Ele, inclusive, é mais fácil a gente juntar no mesmo grupo o português e o islandês, eles são mais geneticamente próximos do que o islandês com o finlandês. E o finlandês, a língua genética ali próxima dele na Europa vai ser tipo o estoniano, o húngaro, né? Bem alienígena. A gente tem mais alienígena. Inclusive vai ser citado aqui hoje. Fique claro. E bem, o islandês ele tem a origem dele no nórdico antigo. Existe uma série de condições que fez com que essa é a língua mais próxima desse nórdico antigo, né, de todas as outras que derivaram dele, porque é uma que não mudou tanto nos últimos séculos. O islandês moderno ele é muito similar a esse idioma falado lá no período das empreitadas vikings, e viking não é uma etnia, viking é um grupo específico que fazia viagens para saques, às vezes chamava de comércio, mas enfim, eram esses grupos que faziam essas ações, não é uma classificação étnica, tá? E os falantes, inclusive de islandês hoje, podem ler com alguma facilidade as sagas lá escritas nos séculos 13 e 14. Você acha que, assim, claro, a gente está falando aí de uma das línguas nórdicas, né? Das línguas nórdicas a mais isolada, né? Tem relação o fato dela ser conservadora com a geografia mesmo? A Islândia ela ficou isolada por muito tempo, né? Tem até estudos de saúde sobre a população, né? Como uma população que ficou tão pouco exposta a outros povos, como será que a constituição física, inclusive, né? Mas sim, esse isolamento tem alguma influência, e outra coisa também é que eles têm um alto grau de alfabetização bem antigo. Então, desde o século XIII, praticamente quase toda a população já era alfabetizada, né? Já era letrada. E isso é muito mais antigo do que outros países no mundo, mesmo aqueles com o IDH super alto. Então, essa característica é uma das coisas que se usa para justificar essa fixidez da língua, digamos. E, assim, lá também é uma língua que não tem muita variação sociolinguística, variação regional, porque, bem, tem um pouco mais de 300 mil falantes, né? Então... É basicamente uma cidade, né? E um interiorzão, assim, né? Não é um país muito grande mesmo, né? É uma subprefeitura pequena, média de São Paulo. Exato. Uma curiosidade para nós aqui é que o português é a 6ª língua mais falada entre os imigrantes. Quer dizer que tem muita gente lá que fala? Não, é 0,28%. Mas, pensando nos imigrantes que falam português, a gente só não tem informação se são brasileiros ou de outros países de língua portuguesa, né? No dia 16 de novembro é comemorado o Dia da Língua Islandesa, que é uma data que foi escolhida por ser o dia do aniversário de um poeta muito importante lá, que é o Jonas Hallgrímsson.
E a gente vai passar muitas dificuldades ao longo desse episódio hoje na pronúncia e paciência. Eu não vou ler nenhum nome, vou deixar tudo pra Cecília. Bem, a Islândia é um país muito novo, em vários sentidos. Mesmo geologicamente, ele é muito recente. Com isso eu quero dizer que aquela porção de terra ali no norte do Oceano Atlântico surgiu há bem pouco tempo, se a gente pensar em tempos geológicos. Para a gente ter uma comparação, o território em que se encontra o Brasil, que é um território considerado antigo, um dos mais antigos do planeta Terra, que é redondo, foi formado há cerca de 2,5 bilhões de anos atrás. Enquanto essa formação da ilha da Islândia ocorreu há cerca de 20 milhões de anos devido a uma série de erupções que ocorreram na dorsal atlântica, que é um encontro de placas que pega do começo sul até o fim, até quase no polo norte, no meio do Oceano Atlântico. Tem umas amostras de rocha lá na Islândia que datam de, no máximo, 16 milhões de anos, por exemplo. E até o povoamento lá, a chegada do ser humano lá é muito nova. Então, é datada do ano 870, depois de Cristo. Né? Pensa quanta coisa já aconteceu antes desse período, quando a gente estuda história ocidental, até chegar nesse ano 870. A China já tinha uns 3 mil anos de história tranquila aí. Nossa, a Islândia, é muito baby perto do episódio do Mandarim. Nossa, a gente fez um vai ser mais curto. Tchau, gente, foi muito bom esse episódio. Mas bem, inclusive, assim, as primeiras ocupações têm histórias diferentes para elas, né? Uma que seria a colonização nórdica e outra que seria um povo um pouco mais celta, um celta romanizado, a gente já vai ver. Bem, da ocupação nórdica, existe um livro que é o Landnámabók, algo assim, que significa livro da colonização. É tipo um manuscrito medieval islandês em que eles escrevem todo o processo de povoamento pelos nórdicos entre os séculos 9 e 10. Ele lista 435 pessoas que seriam os colonos iniciais e que o povoamento inicial da Islândia teria ocorrido grande parte entre 870 e 930. Mas esse livro também menciona descendentes mais tarde, então existe todo um mapeamento genealógico assim, por esse livro. Como eu disse, há várias versões. Uma delas inclusive foi usada na série Vikings. A versão que eles usaram é de que o primeiro escandinavo a viajar direto para lá foi o norueguês Flok Vilgerdarsson, também conhecido como Hrafnaflok, que seria algo como o corvo Flok, e que se estabeleceu durante um inverno bem frio lá, e quando ele chegou, viu aquele monte de gelo à deriva nos fiordes e deu o nome para a ilha, o seu nome natural, que é Island, que é terra do gelo. Bem, essa é uma das versões. A outra é de que antes já existiam monges irlandeses morando lá, os Papar, que teriam ido para lá criar um mosteiro para espalhar o evangelho, não sei para quem. Mas pinguim, sei lá, tem pinguim? Pinguim é no Polo Sul. Opa, desculpa, pessoal. Pro urso polar, então. Não sei se tem urso polar. Pros geysers mas eles lá, têm então. pássaros muito bonitos. Pro geyser, falava. Meu Deus, pregar pra geyser. Enfim, mas assim, de qualquer forma, essas versões não são a do primeiro assentamento fixo mesmo. Inclusive, assim, o primeiro assentamento foi do norueguês Ingolfur Arnarsson, e a lenda diz que ele estava procurando um lugar seguro para se estabelecer, então ele pegou 2 pedaços do trono dele e jogou no mar, e onde esses pedaços parassem, ele também pararia. Nessas, ele chegou num lugar que hoje é a capital do país, que é Reykjavik, e que significa Baía da Fumaça, porque lá tem muitos geysers, e aquilo que ele viu sendo os geysers ele chamou de fumaça. Justo. Adiantando um pouco o processo, depois de alguns séculos de ocupação,
A Islândia passou a ser domínio norueguês, a responder à coroa, ao rei norueguês, em 1262. Ela permaneceu sob soberania norueguesa até 1380, quando a morte do rei norueguês extinguiu toda ato falho. Extinguiu toda a linhagem real norueguesa masculina. E então a Noruega, e junto à Islândia, se tornou parte da União de Kalmar, junto com a Suécia e com a Dinamarca, e a Dinamarca era a potência dominante. Mas um problema é que, ao contrário da Noruega, a Dinamarca não precisava do peixe e da lã islandesas. E aí isso criou um déficit pesado no orçamento da Islândia, e como resultado, os séculos seguintes viram uma Islândia se tornando um dos países mais pobres da Europa. O processo de independência vai ocorrer muito tempo depois, ele tem uma série de etapas, vai de 1814 e vai ser finalmente consolidado em 1944. Como a gente vê em quase todo mundo ocidental, houve uma onda de nacionalismo romântico também na Islândia do século XIX. Foi encabeçado por diversos intelectuais e, sendo um nome de destaque, o poeta Jon Sigurdsson. Em 1874, como fazia 1000 anos do primeiro assentamento na Islândia, a Dinamarca concedeu direito a leis locais. E, resumindo o processo, sem dar muitos detalhes deles, tá? Em 1918, eles conseguiram autonomia, né, com suas leis locais, mas uma bandeira própria, mas eles ainda assim eram um reino e ainda obedeciam em algumas coisas à Dinamarca. E foi só em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, que veio a independência com plenos direitos, em que eles se tornaram de fato uma república. E bem, é um país que é jovem na sua constituição física, né? Aquela ilha surgiu há muito pouco tempo. E também é jovem na sua noção de país, noção de Estado-nação, só de 1944. Muito interessante. É curioso pensar também que, apesar disso, de ser uma ilha, de ser, por isso, ter um isolamento, a conquista da soberania mesmo, né, veio muito depois. Uhum. Inclusive, por isso, muito tempo o dinamarquês era uma língua usada ali, até hoje é ensinada nas escolas, e a gente vê isso mais pra frente. Umas atualidades políticas que eu acho interessantes também é que a Islândia tem um ar, assim, de um histórico de grande igualdade de gênero e de defesa das diversidades. Inclusive, foi o primeiro país no mundo a eleger uma mulher presidente, que foi a Vigdis Finnbogadóttir, em 1980. E detalhe, 1980 foi quando ocorreu a 4ª eleição da Islândia. Tipo, pensa, se a gente pensar a nossa 4ª eleição para o presidente aqui, é como se o Campos Salles fosse uma mulher. E também foi o primeiro país a ter uma chefe de governo assumidamente LGBT. A Johanna Sigurðardóttir foi primeira-ministra de 2009 a 2013. E ela e a companheira dela, a Jónína, se casaram no primeiro dia de vigência do casamento entre pessoas do mesmo sexo no país. E, inclusive, o casamento LGBT foi aprovado por unanimidade no parlamento islandês. Hoje em dia, nas escolas, são ensinadas 2 línguas estrangeiras, o inglês e o dinamarquês, sempre com incentivo do estudo de uma terceira, que sempre costumou ser o alemão ou o francês, mas tem aumentado ultimamente a procura pelo espanhol. E tem uma curiosidade meio alienígena aqui, né? Tá, eu vou contar essa porque ela é, sei lá, o equivalente da Deep Web para os linguistas, assim. É um negócio que não faz muito sentido. Mas vamos lá. A língua usada na comarca islandesa de Vestfirðir, falei que eu não ia tentar pronunciar o nome, mas eu fui lá. Ela surgiu da interação entre a população local islandesa e pescadores bascos que chegaram ali em busca da caça de baleias. Quando você tem uma língua que surge da interação entre 2 populações de línguas diferentes, a gente costuma dar o nome de pidgin. Então a gente tem um pidgin islandês basco. Eles foram para lá, os pescadores bascos, porque as baleias estavam escassas na região da Viscaia, né, do País Basco. Mas a convivência nem sempre foi pacífica, e mesmo tendo essa língua em comum, em determinado momento tinha assim, a impressão de que os bascos chegavam para assaltar a população local. Então até teve um decreto que tornou legal matar pessoas bascas. Isso mesmo. Por algum tempo não era crime matar uma pessoa na Islândia se ela fosse basca.
Esse pidgin tá documentado num livro que chama Vocábula Biscaia, que é tipo Dicionário de Viscaíno, que era um termo usado para basco no período. E ele foi escrito entre o fim do século XIX e o começo do XVIII. Tem uns exemplos aqui, mas tem uma coisa, né? Você vê que ele lembra muito mais o basco, na verdade, porque a palavra bem-vindo, por exemplo, em islandês é velkomin, em basco é ongi etorri, e nesse pidgin ficou ungetorre. É a palavra mentiroso, que em basco é gerzutia, em islandês é strokor, ficou gersutia. Então, bem, eu nem vou me arriscar a falar uma oração inteira, porque é islandês difícil. de basco. É surreal que exista isso. É difícil pra gente, tá, gente? Vamos deixar bem claro que a gente não tem familiaridade com esses fonemas, mas pra alguém vai ser fácil. Sim. Mas ainda assim, eu acho que é uma história muito específica, né? Muito inesperada. É a Deep Web dos linguistas. Agora a gente vai ouvir uma entrevista com a primeira-ministra Katrín Jakobsdóttir para a TV islandesa. Þú ert einhleyp. Einhleyp? Gunnar, það trúið enginn að sér til. Það var enginn séð Gunnar. Ég er með ring, ég er með börn. Er það rétt að Sigur Ringja og spurti, formaður Framsóknarflokksins spurti hvort Gunnar væri til í alvörunni? Hann spurði mig einu sinni það, já, það er rétt. Sko, ég vitna mikið í Gunnar, en fáir hafa séð hann. En Sigurður Ingi hefur þó séð hann nýlega á Karlakórstónleikum og sagði einmitt þá, þú ert til. Einhvern veginn rosa glaður. En ég meina, Gunnar er ekki fyrir sviðsljósið. Nei. Hann er það ekki. Ég hef orðið var það. Já. Og það var ein mynd á hann þegar þið voruð í Kanada í opinni heimsókn. Þið fóruð á vestur-íslinga slóðir hans. Já. Já, hann náðist á eina mynd, já. Hann sko fórnaði sér fyrir mig í þeirri ferð. Ég sagði, þú verður að koma með mér. Já. Ég er ekki að fara að sitja ein í þessum bíl að veifa. En hvernig var hann að fíla það? Ég meina, hann gerir margt fyrir mig. Já. En ég meina, þetta var, hvað get ég sagt? Nú er hann brjálaður. Þetta var fregrun. Við skulum vona að hann sé ekki að horfa. Það er bara svoleiðis. Bom, agora que a gente pôde ouvir um pouco do som do islandês, quais características você acha que são interessantes pra gente pensar, Cecília? Acho que eu vou pensar em algo mais leve, aí a gente vai pro mais pesado e aí a gente volta a falar de algo mais leve, beleza? Beleza. Um ponto é o sistema patronímico deles. Lembra quando a gente falou do galego que você colocava uma partícula es no fim do nome para falar filho de fulano? Então, não sei quem, Rodrigues, é porque ele é o filho do Rodrigo? Então, no islandês, isso é assim até hoje. Então, todos os sobrenomes são o nome do pai mais um sufixo. Se for uma filha, ela é dóttir, e se for filho, é son. Que é algo... E eles não têm assim, um nome da família. Eles só têm esse patronímico. Então, não existe um sobrenome que vai passando de geração em geração. É sempre essa versão do nome do pai. Nomes famosos, por exemplo. Não sei se já ouviram falar em Björk Guðmundsdóttir. Quer dizer que ela é filha de um Gudmund. E tem, bem, para quem assistiu Game of Thrones, o Clegane, lá, o Montanha. É Montanha, né? O apelido do Clegane? É o Sandor Clegane, né? Isso. É um ator islandês, o nome dele é Hafþór Björnsson, quer dizer que ele é filho de algum Bjorn. Bem, o alfabeto tem algumas letras diferentes, então, por exemplo, comparando com o nosso, ele não tem a letra C, a letra Q, Z ou W. Vou falar aqui mais das vogais. Uma diferença, assim, umas dicas para quem quiser ler. Quando as vogais têm um acento agudo, elas são produzidas como uma espécie de semivogal, ou elas são alongadas. Então, A sem acento é um A, mas o A com acento ele é AU. O E com acento é IE. O O com acento é OU. E aí, I com acento é uma I longa, então é I,
Então, a primeira-ministra, né? O Bruno falou Catrin, porque ela tem acento no I. Senão seria Catrin. E U com acento também é longa, seria U. E, inclusive, quando não tem o acento, ele é arredondado, ele é U. E sabe aquela letrinha que parece que juntaram A com E? Então, é um E. E, por exemplo, a palavra sim, a gente escreve com uma letra J e uma letra A. O J é um I breve em islandês. Você não faz esse som de J. Então, sim é Yau. Yau. E tem uma dificuldade, assim, também, quando a letra que a gente chama de L, ela é chamada de S em islandês, e ela tem um som bem diferente quando ele está em fim de sílaba. Ele é algo como Elt. Ele termina com com uma oclusiva bem leve. Tanto que quando tem 2 L's, a pronúncia que a gente faz é dr. Bem, a gente vai ver isso daqui a pouco. Inclusive, é um som que ele só é encontrado também, até onde eu sei, no gaélico, o que mostra até essa convivência que houve entre esses povos. Uma das teorias, né, de que antes haviam mosteiros irlandeses ali na ilha da Islândia. Vamos puxar um pouco agora? Vamos entrar aí agora nas coisas que só os linguistas gostam. Ai, bem, não desiste da gente. Tem umas circunstâncias que alteram a forma dos substantivos islandeses, e isso pode assustar um pouco quando começa a aprender. Então, por exemplo, os substantivos têm uma forma definida ou uma indefinida. Quando é uma forma definida, é igual se eu falo assim, sapato, é uma forma indefinida porque é genérico. Quando eu falo o sapato, eu me refiro a um sapato específico. A diferença é que o islandês, o que ele faz é pôr um som depois da palavra, ele é pós-posto, não é pré-posto, anteposto, não sei nem como a gente fala, como é em português. Então, se você pega, por exemplo, a palavra cor, é falada litur em islandês, ela no nominativo singular, o indefinido é litur, ok? E se eu falo a cor, eu falo liturin, então você muda o final. Mas tem outras coisas, né, que influenciam no final da palavra. Uma delas é o caso. Isso, vou aproveitar então para a gente dar uma ligeira introdução ao conceito de caso, né? Não sei se alguém já estudou, por exemplo, alemão, ou latim, ou grego, ou russo. Caso é algo que acontece, né, nas línguas. Assim, é uma estratégia para diferenciar significado dependendo do tipo de função que a palavra está tendo dentro de uma sentença. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. O português, né, sempre partindo do nosso português, a gente usa preposições para marcar, por exemplo, se eu estou falando de você ou com você, certo? Uma língua com caso, normalmente você faz isso dentro da própria palavra. Então você adiciona uma terminação na palavra e dependendo do tipo de terminação, a palavra vai estar sendo o sujeito, o objeto direto ou o objeto indireto, ou vai estar sendo um instrumento utilizado, ou vai ser tem alguma relação de posição com outra palavra. Então, assim, as línguas possuem casos, diversas línguas possuem casos. Tem teoria até de que a gente que é a exceção por usar preposições, mas de todo modo a ideia é o caso, então você faz essa alteração e algumas línguas possuem 4 casos, né, que acho que é o conjunto mais comum assim de ver, que é nominativo, que é quando a palavra é sujeito da oração, o acusativo, que é quando ela é objeto direto, quer dizer que ela recebe a ação. Isso. Aí dativo é quando ela é um tipo de objeto indireto. Ela recebe a ação, digamos que uma fonte de energia sai do sujeito, passa pelo objeto direto, que é o acusativo, para então passar para o dativo. Grosso modo é isso. Tipo, dar algo a alguém, né? Esse a alguém estaria aí no o beneficiado dativo. Da ação, digamos. Isso. E também o genitivo é bastante comum, né? Que o genitivo é aquele que se usa para relação, né? Posse? Para posse também, pra posse, não? Né? Posse. Eu pensei em... isso, claro, é posse. Da pessoa, isso. Tem toda a razão. Por exemplo, o latim tem esses 4 casos e também tem um vocativo, né? E o ablativo. E o ablativo, verdade. Mas
Faz tempo que eu não estudo latim. Mas não é nem o tópico de hoje, né? Mas, de todo modo, caso, então, é isso. É uma estratégia para você revelar a função sintática da palavra dentro de uma oração que a gente resolve aqui usando, por exemplo, as preposições. E não é porque o português não muda o formato da palavra que ele não tem o conceito de caso. A gente tem, porque a gente sabe quem que recebe, quem faz a ação, a posse e tal. A gente só não marca na morfologia da palavra. A gente usa outras estratégias, né? Por exemplo, a gente tem ordem muito mais fixa do que uma língua com caso. Ordem de sujeito, verbo, objeto é muito mais fixa numa língua que tem A gente tem uma herança de caso só nos pronomes, né? Então, o eu é o sujeito, mas quando eu recebo a ação eu uso me. Ou eu falo para mim. Então, a gente muda o pronome, a forma do pronome. Mas é o único momento que a gente faz isso. São os vestígios, né? Porque o português veio uma longa trajetória desde o latim. E o latim tinha caso, né? Inclusive, assim, a palavra cor, né? Que eu estava falando do islandês. Que indefinido nominativo é litur. O acusativo seria lit. O dativo também é lit. E o genitivo é litar. No fim das contas, quando a gente vai vendo vários casos no islandês, muitas formas coincidem. Então pode assustar muito no primeiro momento, mas quando a gente vê, às vezes coincide bem. Faz parte. Os substantivos também têm marcação de gênero, né? No caso, o islandês tem 3, o feminino, o masculino e o neutro, que também são marcados como fortes ou fracos, mas essa parte eu vou pular. E, bem, resumindo, a morfologia dos substantivos, eles têm formas diferentes para indicar o gênero, se é feminino, masculino ou neutro. O número, se é singular ou plural. O grupo, se é fraco ou se é forte. E se ele é definido com um sufixo no final, ou se ele é indefinido, sem sufixo. E uma outra coisa bem característica é que ele não adapta termos de outras línguas. Em vez disso, ele cria os seus próprios termos, o que às vezes pode até dificultar aprender, porque a gente, por exemplo, a palavra computador, a gente trouxe de computer, né? Isso. E é bem comum, né? Muitas línguas trouxeram esse mesmo empréstimo do inglês. Mas tem um exemplo clássico aí de outra língua que também não se adapta, que é o francês, né? Que aí, por exemplo, computador é ordinateur, que eles não mas pegam, em espanhol né? é ordenador. Ordenador? Então, mas acho que são, tanto o espanhol quanto o francês, essas línguas europeias, elas tendem a ser um pouco mais resistentes a adotar os empréstimos dos Estados Unidos do jeito que a gente adota, sabe? Eu não sei, eu tenho essa impressão. Algo a ser estudado. Cara, a gente tem que ver caso por caso. Mas, por exemplo, em vez de criar os neologismos, eles buscam os termos nas raízes mais antigas da língua para criar o próprio termo para aquela palavra de origem estrangeira. Isso foi uma política empregada no começo do século XIX, lá pelo século XIX, para conter a troca de palavras islandesas por de outras línguas, em especial o dinamarquês, né? Um período de dominação dinamarquesa. Só que vigora até hoje, e que hoje é mais voltado para o inglês. Aí, nesse processo, é comum eles buscarem umas palavras que já estão em desuso, com significado semelhante ou que estão no mesmo campo semântico. E aí, por exemplo, a palavra siime é uma palavra antiga que significava fio longo. E ela foi recuperada para designar a palavra telefone, em vez de fazer como em português, que o termo veio só adaptado do inglês. Por exemplo, a palavra meteorologia, que é veður, fredri, é uma composição de palavras antigas, que a palavra veður, que significa tempo, clima, e fredri, ciência. Então existe toda uma discussão sobre o purismo no islandês. E se você joga esses termos no Google, você encontra várias discussões, consegue algum material facilmente. E assim, a gente encontra, no geral, tirando não só questões de neologismos ou não, muitas composições no islandês. E pode ser até divertido ficar identificando elas. Então, a capital... Você já sabe falar o nome da capital, Bruno? Sei, mas eu falava, até esse episódio, eu falava Reykjavik, né? Porque é o jeito brasileiro de ler essa palavra, né? Mas agora é... Reykjavik. Quase, tipo Reykjavik. Reykjavik. Ok. Que significa Baía da Fumaça. Vik é Bahia. Tanto que tem vários topônimos com esse sufixo. Se você vai para a Islândia, você vai para o aeroporto de Keflavik.
Que é tipo a nossa Guarulhos aqui, em comparação com São Paulo, sabe? Você vai lá, desce do aeroporto pra poder ir pra capital do lado. E o vulcão? E o vulcão. Ele ficou famoso, né? Esse tal de vulcão aí. Eu não vou tentar, não. Tá. O vulcão, que é algo como Eyjafjallajökull, que, bem, Eia significa ilha. Fjalla, montanha. Jökull, geleira. Aí pensa, como é que foi o processo? Quem foi lá dar nome pro vulcão? A pessoa chegou e falou, aqui tem uma ilha, em cima dessa ilha tem umas montanhas, e no topo da montanha tem uma geleira. Aí pronto, vamos chamar isso de Ilha Montanha Geleira. Ou Eyjafjallajökull. E esse negócio aí ficou muito famoso, né? Porque acho que há alguns anos ele entrou em erupção e jogou fumaça, assim, cobriu, sei lá, 1/3 da Europa Ocidental. Voos cancelados. Um monte de voo cancelado, né? Passou da Inglaterra, né? Acho que chegou na Europa continental mesmo. Assim. Beleza, acho que termina. Já tá aqui, bom, né? Eu acho que mais do que isso fica meio pesado. E agora, se eu quiser aprender o islandês, Cecília, pra onde que eu corro? Das montanhas. Cara, Os fiordes. Ponto pro Bruno. Cara, tem um canal no YouTube que é o da Hrafna, escreve Hrafna. Mas, assim, os links vão estar todos na descrição do episódio, então, de boa. Que é uma islandesa que fica lá contando coisas, aspectos da língua, escrevendo. Uma forma de entrar em contato. Cara, eu descobri que tem um WikiHow. Olha lá. Pra aprender islandês. Aquele das imagens geniais lá? Tudo, esse mesmo. Aí vai lá, sei lá, é um contato já, né, que você tem. E descobri também um guia elementar de língua islandesa para brasileiros, escrito pelo Celso de Mello. E eu vou deixar aqui também o link para baixar o PDF. Não tô contrabandeando, porque foi ele mesmo que publicou o link para baixar, tá bom? Eu tô dentro da legalidade. Não é o ministro do STF. Não sou. Apesar de ter o mesmo nome. Pois é. Você não sabe, você não vê a cara. E assim, pra entrar em contato... E agora, além do ensino, eu quero também ver essa língua sendo usada, as suas indicações culturais sobre o islandês. Quase falei finlandês. Erro. Nossa, Bruno, eu te demiti do Babel. Olha... Vou começar falando de filmes, né? Tem um filme que, inclusive, esteve em mostra de cinema aqui no Brasil, que chama Nói Albinói. Nói é o nome de um rapaz que é albino, então, Nói Albinói. Tem um filme chamado 101 Reykjavik, que fala sobre... 101 é o nome que se dá ao bairro central da cidade, né? Os bairros têm nome, são números, né? Não tem nome. E aí vai contar a cena local ali. Tem um que chama Of Horses and Men. Vou escrever todos os nomes na descrição. E tem, assim, aí eu falo emocionada, porque existe um documentário sobre a cena punk dos anos 80 na Islândia, que chama Rock i Reykjavik. E, assim, algum tempo atrás eu cheguei a ver no YouTube e agora eu não estou encontrando mais, assim. Eu não sei se eu vou ter que ir lá para a Deep Web para descolar de novo, mas boa sorte, aí procurem. Tem o disco, a trilha sonora tem online fácil, assim. E anos depois, lá nos anos 90, aí eles fizeram a versão pop, que é o Pop i Reykjavik. E esse sim eu ponho o link aqui. Os dois eu recomendo muito para ouvir música e sentindo a língua, né? Tanto que assim, o que eu pensei? Não vou pôr Björk aqui, porque o trabalho dela, você vai ouvir, é quase todo em inglês, pelo menos a Björk solo. E é quase um sinônimo, né, de Islândia, quando você vai pensar. Eu até tinha pensado em citar também a seleção de futebol da Islândia, que teve um pequeno sucesso jogando um futebol horroroso na última Eurocopa e na Copa. Mas não, tão vamos bonita falar a coreo. a coreografia é bonita mesmo. Mas Björk é quase um sinônimo, né, de Islândia. Sim, assim, se alguém quiser ouvir Björk, eu adoro, só que aqui a ideia é ouvir a língua islandesa, né?
Então, se alguém quiser ouvir, ouve a primeira banda punk dela, que é o Taptícaras, que é algo como o Tap, o cu da cachorra. É a primeira banda. A segunda banda dela chama Kukul. São todos trabalhos bem punk, experimentais. Sugar Cubes é quase tudo em inglês, nem vou pôr aqui. Ouve Sigur Rós, que é outra banda... Inclusive, nos anos 2000, quando eu estava lá usando a internet de escada, tinha um site chamado Icelandic Bands That Are Not Sigur Rós. Olha só, justo, porque daí eu só conheço Björk e Sigur Rós. Então, e que eles cantam islandês, e assim, tem uns momentos em que eles cantam uma coisa que tem sons muito parecidos com o islandês, mas na verdade não significa nada. Ele só fica fazendo uns sonzinhos que seguem os instrumentos. E aí esses sons, eles chamaram de Smolenska, que é algo como se fosse um esperancês, né? Em inglês ficou Hopsh. Houve a trilha sonora do Rock Reykjavik, que já vai ter um monte de banda. Dos anos 60 e 70, eu recomendo para quem gosta dessa coisa classic rock, o Trubot e o Ljómar, que Ljómar vai ser inclusive a música final. Olha lá. Eu entrei nesse mundo das drogas, desse tipo de droga, lendo um livro do Fábio Massari chamado Rumo à Estação Islândia, que ele faz uma viagem só para pesquisar sobre música islandesa, sobre rock principalmente, né? Então, recomendo também para quem quiser conhecer um pouquinho mais. E tem 2 livros, assim, para entrar em contato com a literatura produzida lá. Como é uma língua, não é igual a gente pegar uma língua latina e falar, tenta, faz uma forcinha e pega um dicionário e tal, se você não tem familiaridade nenhuma. Então, a gente vai indicar 2 livros que foram traduzidos, que são 2 romances. Um que chama Gente Independente, de 2004, do Laxness. A tradução foi revisada pelo Paulo Chagas. Grande Paulo Chagas. Que ele poderia fazer o Babel sozinho, só pensando nas línguas que ele fala. Ia dar 1 ano de programa só as línguas que ele fala. E que ele fez essa revisão cotejando com o original islandês. E tem o que ele traduziu, né? A tradução é dele mesmo, que chama A Cidade dos Vidros. É de 2007, é do Arnaldur Indriðarsson. Uma coisa que eu recomendo muito é o episódio do Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Islândia. Crush me nota. Felipe e Matias. Eles... É um podcast que eles usam futebol de desculpa para falar de história, né? Sim. Então, e tá muito bem feito. Bem, como eu comentei antes, nos anos 2000, eles começaram umas campanhas pra galera ir conhecer a Islândia, pra promover a Islândia no mercado estrangeiro. E aí eles fizeram alguns sites muito amiguinhos, assim, da gente. Então, eu vou deixar um aqui, por exemplo, que é o icelandwantstobeyourfriend.com, que nas redes sociais ele interage com a gente como se eles fossem a própria ilha falando com nós humanos. Ele fala, hello, human. Que bonitinho. Muito fofinho. E aí eles trazem umas curiosidades da cultura e da língua. E também tem um site chamado Every Single Word in Icelandic. E agora eu descobri que eles têm Instagram também. Então vou deixar aqui o perfil do Instagram. Toda vez eles publicam uma imagem de uma palavra e o som daquela palavra. E a arte é sempre muito bonitinha, né? Minimalista, bem, bem legal mesmo. Existe um Instituto da Língua Islandesa, que eu vou deixar aqui o link para vocês fuçarem, se interessarem. E tem um ponto que eu queria levantar também, é que assim, se você quiser ir para a Islândia e por isso você vai aprender islandês para se comunicar com as pessoas, você não precisa, porque existe um uso generalizado do inglês lá. Então, você só vai falar islandês se você quiser, né? Então, a partir de certa idade, de certo grau de escolarização, a galera fala inglês. Não é uma divisão de classe, né? Aqui não é todo mundo que consegue aprender outra língua, porque isso envolve investimento financeiro, outras especificidades. Mas isso, e aí tem toda uma discussão sobre quantos problemas isso também pode trazer. Eu vou deixar uma série de links de discussões que eu levantei na internet sobre isso. Gente que acha que o islandês vai acabar, ou, bem, toda uma questão. E isso me faz pensar também no que a gente tinha falado sobre minorização da língua, né? Porque mesmo ela sendo a língua oficial de um país, sem questionamentos, ela é uma língua que ela passa sempre pela tradução de uma outra para chegar às demais. Então, tudo é traduzido para o inglês para depois, né, pensando, ou para o dinamarquês, dependendo da situação, para depois chegar a outros falantes. Então,
É isso, o status de oficialidade nem sempre dá conta de evitar uma minorização linguística. Bom, depois dessa aula sobre o islandês, eu quero terminar só lembrando da gente que a gente tem a nossa campanha de apoio coletivo lá no apoia.se/babelpodcast. E assim, pode ajudar lá, a gente vai ajudar muito, a gente está investindo em material aqui, em pesquisa. E não rolou? Divulga, cara. Manda o link lá pra família, pros amiguinhos, pro professor de língua portuguesa lá da faculdade, que seja, qualquer coisa. Joga o Babel na cara das pessoas, mesmo elas não querendo. E isso já ajuda demais a gente. Na verdade, o impacto tem sido muito legal até agora e vamos continuar com isso. Legal, né? E para finalizar, vocês podem não entender uma palavra, espero que vocês entendam, mas se não entenderem, tá tudo bem. Vai ser uma versão de California Dreamin' do Mamas and Papas em islandês da banda Gjómar, que foi uma das precursoras do rock islandês lá nos anos 60. Será que eu consigo falar o nome em islandês da música? Eu não consigo. Sveita Piltsin Draumur, ou algo que o valha. Vamos lá ouvir e aí vocês falam se a Cecília acertou ou não a pronúncia. E fica... até o próximo programa, gente. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Straight